Saudações. Acho que no mundo não se fala de outra coisa agora, né? Além da guerra na Ucrânia. O meu pai estava comentando comigo esses dias atrás, que deviam dar um prêmio Nobel, né, de medicina para o Putin, porque de repente ele curou, né? Foi a cura da Covid, né? Não se fala mais quase. Então tem dominado, é um evento de grandes proporções no mundo. E não é muito diferente nos canais aqui do YouTube, e em especial dos canais de direita, por causa daquele debate entre o Olavo de Carvalho e o Alexander Dugin. Eu postei esses dias, nesse final de semana, passou um vídeo em que eu dou a minha perspectiva sobre isso e de como eu acho que está havendo uma simplificação, uma super simplificação sobre essa questão, né, do Dugin. E, e aí eu tenho visto, eu resolvi fazer esse vídeo em adição, porque eu tenho visto uma certa histeria por parte de muitos ah, produtores de conteúdo, né, que eu sigo aqui no YouTube, que eu acompanho tanto no YouTube quanto no Telegram e tudo mais. Então, o Bernardo, esses dias aí atrás, fez uma declaração assim. Ele, no meio do vídeo, ele falou que tinha um monte de gente palpitando sem ter estudado a fundo, né, o, o assunto. E eu achei que ele chegou a ser até prepotente, assim, arrogante, na colocação dele, em que ele fala assim, tem gente aí que é garçom, que é, assim, né, trabalhador, o trabalhador, o afegão comum, né, o brasileiro comum, que não estudou nada sobre o assunto e está dando pitaco. Eu achei de extremo mau gosto, né, assim, colocando, arrogando para si, para o intelectual, né, mas aí só serve o intelectual gabaritado de acordo com, eu não sei como que se dividiria isso, porque não é o acadêmico que sai da USP, né, então é quem? É quem foi aluno do Olavo de Carvalho há muito tempo, esse é o que está gabaritado? Eu tenho dificuldade com essa linha de raciocínio. Aí também vi aquela do Te Atualizei, né? Do Atualizando, aí, como é o nome dela? Bárbara, né? É, também falando, como é que ela falou do Zelensky? Que o Zelensky, que os globalistas queriam se livrar do Zelensky porque ele sabia de muita coisa, da ligação com o Biden. Mas peraí, mas se ela sabe dessa ligação, se assim, a internet inteira sabe dessa ligação e ninguém tá nem aí, isso não faz a menor diferença. Aí eu vi o Mauro Fagundes com uma manchete super assim, né, inflada, que assim, que o regime do Putin estaria ameaçado porque milhares de pessoas foram às ruas protestar lá na Rússia. Mas espera aí, as milhares de pessoas foram algumas milhares, não chega nem a ser aqui nem a Paulista, que enche quantas milhares de pessoas aqui? Centenas de milhares de pessoas na Paulista não conseguiram tirar ninguém lá do STF. Lá na Rússia foi muito menos, né? Teve gente sendo presa e tudo mais, mas foi muito menos gente. Você olha nas imagens, olha, é um punhado ali de. Desculpa, mas a CUT também coloca milhares de pessoas aqui na rua. Não é tanto quanto. Não chega a ser centenas de milhares, como é o caso da Lídia Paulista, né? Protestando a favor do Bolsonaro ou contra o STF, mas coloca bastante gente também. E isso quer dizer que. Então assim, são, são narrativas que vão sendo. Assim, a direita brasileira, né? Ela está começando a fazer uma coisa que, assim, se retroalimentando em certas narrativas, lá do PH Vox também. Então, assim, eu já começa a chegar a um ponto em que eu tô vendo só um monte de gente se retroalimentar em poucas informações que tem e não fazer nenhuma análise objetiva do que está acontecendo. Eu fiz um vídeo aqui, são 3 horas de vídeo em que eu passei pela parte tática, né, assim, do que está acontecendo lá na Ucrânia, porque a verdade é que boa parte dos jornalistas ocidentais e dos analistas daqui
do Brasil, e até alguns que eu vi da OTAN e tudo mais, não conseguem entender o que, que a Rússia está fazendo lá, qual que é por que, que as coisas estão se desenvolvendo da forma como estão se desenvolvendo lá na Rússia. Gente acreditando em alguns absurdos, do tipo, como se a Ucrânia estivesse vencendo a guerra de forma assim, acachapante, né? E que é uma bobagem, né? Existe uma diferença de doutrina e do tipo de guerra que está sendo travada ali. A Ucrânia tem um dos maiores. Não, deixa eu corrigir. Com exceção da Rússia, o maior exército da Europa. Passou os últimos anos se armando fortemente. Eu cheguei a ver um analista militar comentando, fazendo o seguinte comentário, ocidental. Ele falando, olha, na prática, o que nós estamos vendo já é uma guerra entre a Rússia e a OTAN, porque os armamentos que estão sendo enviados e que estão... boa parte desses armamentos, eles são ocidentais. As forças que estão lá são forças treinadas por ocidentais e alguns comandantes têm a cidadania de países ocidentais. Porque esse é um detalhe que não está sendo, que eu não vi ninguém comentando até o momento aqui no Brasil. Muita gente do governo do Zelensky, dos cabeças lá do Zelensky, tem cidadania dupla. Isso é permitido na Ucrânia, né, nesse governo da Ucrânia. Né? Então você imagina como seria o escândalo que seria se de repente um general brasileiro, o Santo Cruz, tivesse dupla cidadania. Ele é brasileiro e estadunidense, ou é brasileiro e britânico, né? Você consegue imaginar esse tipo de situação? Então, tem gente no governo do Zelensky que tem cidadania dupla. O Zelensky é judeu. Então, assim, tem muita coisa que não está sendo tratada de forma objetiva sobre esse conflito. E eu acho muito curioso, porque eu cheguei tarde nesse negócio de assistir curso do Olavo de Carvalho, assim, de ter os cursos à disposição, de ser aluno do COF. Mas uma coisa que eu entendi, que o Olavo apregoava, e aí vocês digam-me se eu estiver equivocado, quem é aluno do Olavo há mais tempo, é que o que você deve fazer realmente não é ter uma aparência de quem estuda, mas de fato ir lá estudar, né? Não ter uma aparência de quem está entendendo a situação, mas de fato entender a situação. E o que eu vejo é um monte de gente arraigada em debates e conversas e aulas do Olavo de Carvalho de anos atrás, sendo que o próprio Olavo de Carvalho admitia que, olha, tem muita coisa do pensamento russo e das conversas, dos debates que estão acontecendo na Rússia que não chegam até o Ocidente e que eu não estudei, e que alguém tem que ir lá estudar. Então, eu acho muito complicado, eu acho que é um desserviço, porque as pessoas começam a ter uma noção distorcida da realidade, né? E eu quero encerrar esse vídeo aqui apontando para mais um fato que eu acho que pouca gente está se dando conta. Tá ok. A Rússia, né, o Putin, ele é cria da KGB. Ok. O que era a KGB? Era o Serviço de Inteligência Soviético, do Partido, certo? Socialista Russo. Da União Soviética, não era russo. Partido Socialista da União Soviética. Ele não era do Partido Socialista Russo. Ele era do Partido Socialista da União Soviética. Ok? Então, ele englobava todos os países que faziam parte da União Soviética. Alguns, depois que ruiu a União Soviética, alguns desses serviços de inteligência foram incorporados a serviços ocidentais. Então, são serviços, por exemplo, da Romênia, que você tem lá agora, da OTAN, né? Então, parte desses agentes foram parar nas forças da OTAN. Agora, no caso da Ucrânia, o serviço de inteligência ucraniano, né, é o SBU, eles são descendentes diretos da KGB. Eles não, igualzinho a FSB, não tem diferença. É a mesmíssima gente que continuou trabalhando ali ali na Ucrânia, né? Então, se há uma guerra
ali entre a cúpula russa e a cúpula ucraniana são de ex-membros da KGB. São dois grupos ligados à KGB que estão lutando ali, um de um lado e outro do outro. Você pode colocar o seu chapéuzinho de teoria da conspiração e dizer, não, na verdade isso é tudo fachada. Mas então você pelo menos leve isso em consideração. Não é, né? De repente, esse negócio de que o Zelensky, de que o Ocidente quer a cabeça do Zelensky, é absolutamente insano. Absolutamente insano. Você olha quem está por trás do Zelensky, você olha a quem financiou o Zelensky, quem colocou o Zelensky lá, como é formado a cúpula do governo ali, você vê, não é possível. Essa não é uma possibilidade que o Ocidente queira a cabeça do Zelensky. Os russos têm tudo para querer a cabeça do Zelensky, mas os ocidentais, se eles quisessem, já tinham cortado a cabeça do Zelensky fora há muito tempo. Então, que há interesses de oligarcas e de oligarcas norte-americanos lá, tem. Porque também tem isso. A gente chama os oligarcas russos de oligarcas russos. Então vamos chamar os americanos de oligarcas também, certo? Então, esses bilionários, tem um monte de bilionário que tem interesse lá naquela região da Ucrânia também, certo? Uh, então, qual que é o... Certamente há divergências, se você estudar um pouquinho a fundo, há divergências de opiniões entre gente dos serviços secretos, daqueles ali, desses descendentes da KGB, que há divergência entre divisões, né, entre eles. Então, deveria ruir a Rússia, ser dividida em vários pedacinhos e ser integrada num outro tipo de bloco, ou a Rússia deve se expandir. Tem aquela a tese do Dugin, que não é a do Putin, que é formar um eixo ali entre Rússia e a Alemanha e França e cortar e varrer a Ucrânia do mapa, os ucranianos do mapa. Tem o do Gumilev, que é mais próximo da visão do Putin, que esquece isso, a Rússia deve fechar essa fronteira e deixar a Europa se destruir de decadente, né? E incorporar a Ucrânia, porque a Rússia não tem o número de pessoas necessárias para continuar os seus projetos de desenvolvimento. E aí eu vou deixar aqui indicando meu terceiro e último vídeo desses vídeos que eu fiz semana passada. Então é isso. O que eu queria deixar postado aqui para vocês é isso. Eu vou ver se eu nos próximos dias faço mais alguma live, alguma coisa, né? E a gente eu vou continuar atualizando sobre essa situação, mas isso que eu tenho visto são, assim, realmente é uma espiral da ignorância que eu acho que está começando a rolar aqui no Brasil. E infelizmente partindo de um monte de cara que eu gosto e que eu acompanho no YouTube e no Telegram e nas mídias sociais no geral, né? Mas eu acho que alguém tem que falar, porque isso para mim é bastante insano e não acho que auxilia, ajuda muito no debate. Quase todo mundo que eu vejo, todo vídeo que eu vejo, está completamente desgarrado da realidade. Não parece que não estão acompanhando por exemplo, a questão das sanções econômicas. Tem gente que está completamente maluca e não tá percebendo até onde vão as consequências dessas sanções. Por exemplo, o, o, a cadeia de suprimento global de, super, de semicondutores é extremamente dependente da região de produtos da Bielorrússia e da Rússia, certo? Então, como é que, assim, mais até do que, por exemplo, o Brasil é menos dependente dos fertilizantes russos e bielorrussos e dali da região do que é a cadeia de suprimentos ali que vem, de produtos que vêm da Rússia como o neon, o paládio e tudo mais. Eu vi, por exemplo, um apelo da Federação das Usinas Nucleares Norte-Americanas apontando que se parar se parar de chegar os, os produtos que mantêm
a cadeia nuclear desses produtos que vêm da Rússia, que em pouquíssimo tempo várias usinas nos Estados Unidos ficam insustentáveis, assim, com relação à política de preços e tudo mais. Ou seja, elas vão entrar todas no vermelho e vão ter que aumentar o preço vai aumentar, não é só na Europa, vai ser nos Estados Unidos também. Então, assim, as pessoas estão completamente, assim, num mundo paralelo, eu acho, com relação à situação, né? Não estão dando nem a devida importância para o que está acontecendo e nem conseguindo se posicionar de uma maneira que faça sentido e nem levando em consideração o fato, de fato, quem são os atores e quais são as teorias que estão por trás de tudo isso daí. Bom, eu vou ficando por aqui. Peço para que você inscreva-se no canal, acione o sininho, entra lá no Telegram. Fontes eu vou postando tudo lá no Telegram, o que está se passando na minha cabeça, o que eu estou vendo de interessante. Geralmente eu vou colocando, sempre que possível, eu posto no Telegram, às vezes não. Uma outra parte eu acabo colocando no meu site. Mas é isso. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço e até a próxima. Fiquem com Deus.